Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E hoje vamos fazer o tapete Mega. Essa peça é muito rápida, fácil e econômica. Esse tapete que vocês estão vendo, ele ficou medindo 74 centímetros de comprimento por 57 centímetros de largura. E eu trabalhei com o fio número 6 e gastei 280 gramas de barbante para trabalhar essa peça. Então, é bem pouco barbante que a gente usa. Com 280 gramas eu consegui fazer esse tapete. Também é muito fácil de aumentar tanto o comprimento quanto a largura dessa peça. Para aumentar o comprimento, logo à frente eu já vou dizer para vocês como é que faz. E para aumentar a largura, eu vou orientar no momento em que eu estiver lá trabalhando passo a passo. Quando eu chegar no momento que você continua trabalhando para fazer mais largo, eu vou orientar. Bem, então é isso. Eu espero que você goste dessa peça e, se gostar, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, pois isso é muito importante para mim. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Bom, gente, então aqui, olha, antes de nós começarmos o passo a passo, eu já vou falar para vocês como fazer mais comprida essa peça. Esse tapete aqui eu comecei fazendo 23 correntes. Então, é só você ir somando de 4 em 4, por exemplo. 23 mais 4, 27, mais 4, 31, 35, 39, 43, 47. Então, vai aumentando aí em múltiplos de 4. E depois que você fizer suas correntes iniciais com esses aumentos em múltiplos de 4, você vai acompanhar o vídeo a partir do momento que eu conto 7 correntes voltando atrás e trabalho o meu primeiro ponto alto na 7ª corrente. Então, olha, a cada 4 correntes iniciais a mais que você fizer, você vai aumentar um bloquinho de 2 pontos altos e um intervalo de 2 correntes aqui na primeira volta. Com 23 correntes, eu fiquei com o total de 4 bloquinhos. Então, se você colocar mais 4 correntes iniciais, você vai ficar com 5 bloquinhos e um espaço a mais de 2 correntes na primeira volta. Bom, então é só isso para fazer mais comprido. Depois, todo o restante do tapete segue igualzinho eu vou mostrar aqui no vídeo. Lógico que você vai ficar com mais grupos de pontos aqui na parte mais comprida do tapete. A parte mais estreita, ela vai permanecer idêntica a esse aqui que eu vou fazer com vocês. Bem, então é isso. Agora vamos lá para o passo a passo. Começo trabalhando um cordão de correntes com 23 correntes. Em seguida, eu conto voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E na 7ª corrente trabalho um ponto alto. Faço mais um ponto alto na corrente logo à frente. Em seguida, faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base e, a partir daqui, trabalho mais um grupinho de 2 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto para cada corrente. Fez os 2 pontos altos, é só fazer 2 correntes, pular 2 correntes de base e, a partir daqui, mais 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos, 2 correntes. Pula 2 de base e, a partir daqui, mais 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, faz 2 correntes. Pula essas 2 correntes de base, vem na última corrente, trabalha aqui um ponto alto. Então, aqui eu encerrei a minha primeira volta. Bom, agora vamos trabalhar a segunda volta. Eu começo introduzindo a agulha aqui por detrás desse último ponto alto, busco aqui uma linha, faço um ponto baixo e mais 2 correntes. Esse ponto baixo e essas 2 correntes equivalem a um ponto alto para mim. Em seguida, faço mais 2 pontos altos.
Então, fiz um grupo de 3 pontos altos. Agora, faço 1, 2, 3 correntes e mais 3 pontos altos pegando aqui nessas correntes de base. Aqui estou virando o canto. Agora, eu vou caminhando com 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes que tenho de base. Então, vou fazer aqui o total de 3 grupos de 2 pontos altos. Trabalhei os 3 grupos de 2 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Agora, faço mais 2 correntes e encontro aqui essas correntes que viram o canto. Nesse local, vou trabalhar 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, 3 correntes, mais 3 pontos altos, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, ficou dessa maneira aqui, virando o canto. Agora, eu sigo fazendo 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes de base. Vou totalizar 3 grupos de 2 pontos altos. Eu vou fazer os meus. Fiz os 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Encontrei aqui esse finalzinho da volta que é completando esse canto aqui. Então, nesse local, eu trabalho 3 pontos altos. Depois desses 3 pontos altos, 3 correntes. Fez essas 3 correntes, agora vem no primeiro ponto que nós fizemos aqui com um ponto baixo e 2 correntes, e na segunda corrente eu fecho com um ponto baixíssimo. E encerrei a minha segunda volta. Agora vamos trabalhar a terceira volta. Começo caminhando com 3 pontos baixíssimos até esse próximo intervalo de correntes. Caminhei com os pontos baixíssimos e cheguei nas correntes. Então, aqui nesse local, eu vou trabalhar um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Começo com as 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. Aqui está o meu leque virando o primeiro canto, feito com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Depois do leque do canto, nós seguimos com 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes de base. Bem, então vamos continuar com esse padrão dos 2 pontos altos, 2 correntes, os pontos altos sempre trabalhados aqui nos intervalos até encontrar aqui o próximo canto. Eu vou fazer os meus e vem. Trabalhei os grupos de 2 pontos altos e encontrei aqui as correntes que viram o canto. Depois desse grupo, fiz 2 correntes, agora eu trabalho um leque nessas correntes. O leque será com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Completou o leque, faz uma corrente, vem nas próximas correntes e aqui trabalha outro leque igualzinho esse primeiro. Completei o leque do canto, agora é só ir trabalhando com 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo, até encontrar aqui o próximo canto. Aqui trabalha outro leque igualzinho esse, depois faz uma corrente, prende um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vou completar a minha e vem. Completei a terceira volta seguindo o padrão que orientei. Agora vamos trabalhar a quarta volta. Eu começo caminhando com 3 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes. E aqui eu vou trabalhar um leque sobre esse leque de base. O leque será igualzinho à base, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, começo aqui com essas 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Completou o leque? É só fazer 2 correntes,
2 pontos altos no próximo intervalo. E nós vamos caminhando com esse padrão de fazer os 2 pontos altos em cada intervalo de base, separar todos eles com 2 correntes até encontrar o próximo canto. Então, eu vou fazer aqui até no canto e venho. Trabalhei com o padrão que orientei, encontrei aqui o canto. No canto, eu trabalho, né, o leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Completei o leque do canto, agora vou trabalhar aqui a parte mais estreita. Então, depois do leque, eu faço 2 correntes, 2 pontos altos nesse intervalo de base e mais 2 correntes. E encontro aqui o próximo canto. Aqui eu trabalho um leque sobre esse leque de base. Trabalhei o meu leque, virei aqui esse canto e a parte mais estreita ficou dessa maneira, com um grupinho de 2 pontos altos separado aqui por 2 correntes. Agora, é só continuar com as 2 correntes e 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, até encontrar o próximo canto. Aqui faz outro leque igualzinho, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e fecho com ponto baixíssimo na terceira corrente. Eu vou completar o restante da quarta volta e venho. Completei a quarta volta seguindo o padrão que orientei. Aqui, ó, uma dica: a cada volta que você completar, estenda bem a sua peça para que ela vai ficando bem certinha. Não vá fazendo um monte de volta sem estender a peça. Cada volta que você completar, estende a sua peça, que no final o seu trabalho fica muito mais bonito. Bom, então agora vamos trabalhar a nossa quinta volta. Eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos. Caminhei com os pontos baixíssimos, cheguei às correntes do canto. Aqui eu subo 3 correntes, faço mais 2 pontos altos. Agora, eu trabalho apenas 2 correntes, 1, 2. Fez essas 2 correntes, faz mais 3 pontos altos. Aqui na quinta volta, eu diminui uma corrente nesse leque que vira o canto. Então, os 4 cantos serão trabalhados com 3 pontos altos, 2 correntes apenas e mais 3 pontos altos. Completou o leque? Você vai fazendo 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo de base. E vamos assim até encontrar o próximo canto. Eu vou fazer o meu até no canto e venho. Trabalhei os grupos de 2 pontos altos, encontrei aqui o próximo canto. Aqui então trabalho 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Fez o leque do canto, faz 2 correntes, 2 pontos altos no próximo intervalo. Então, olha aqui a parte mais estreita, eu estou trabalhando igualzinho. Estou trabalhando a parte mais comprida aqui. Sempre 2 correntes, 2 pontos altos nos intervalos de base. Então, aqui na parte mais estreita, vou ficar com 2 grupos de 2 pontos altos. Agora é só fazer aqui 2 correntes e o leque no leque de base. E depois continuo o resto com 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes de base. Eu vou completar a quinta volta com essa orientação e venho. Completei a quinta volta com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente e caminhei com mais 3 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes do leque. Agora vamos trabalhar a volta de número 6. Eu vou começar aqui fazendo um leque sobre esse leque de base. Os leques dos cantos aqui na volta 6 serão feitos também com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Completou o leque do canto, então não tem segredo. São 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo de base. E vamos assim até encontrar o próximo canto. Encontrando o próximo canto, só trabalhar leque sobre leque, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Vamos fazer 3 grupos de 2 pontos altos aqui na parte mais estreita. Depois vira o outro canto e continua com as 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo. E vamos com esse padrão até encerrar aqui a volta 6. Eu vou completar todo o restante da volta com essa orientação e venho. Completei a sexta volta com o padrão que orientei.
Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 7. A volta 7, eu começo subindo 3 correntes. Trabalho um ponto alto para cada um desses pontos de base. E faço mais 2 pontos altos aqui no intervalo de 2 correntes. Então, aqui eu trabalhei um grupo com 5 pontos altos. Agora faço uma corrente e trabalho mais 5 pontos altos, fazendo 2 aqui nessas correntes e um por um nesses 3 pontos altos. Então, ficou dessa maneira aqui, virando o meu canto. Os 4 cantos serão trabalhados de maneira idêntica, mostrei aqui. E depois de trabalhar o canto, nós vamos fazer 2 correntes, vamos vir sobre esses 2 pontos altos de base e vamos trabalhar aqui 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, faz 2 correntes, pula essas correntes de base, vem nos pontos altos e aqui faz 2 pontos altos. Bem, então nós vamos seguir com esse padrão de trabalhar 2 pontos altos sobre cada grupo de 2 pontos de base, separar todos eles com 2 correntes até encontrar o próximo canto. Chegando aqui no canto, então eu trabalho 2 grupos de 5 pontos altos separados por uma corrente igual, mostrei aqui. Bom, então eu vou fazer o meu até trabalhar esse canto e venho. Bem, então aqui trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, encontrei o canto. No canto, trabalhei 5 pontos altos, uma corrente, mais 5 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a lateral mais estreita. Depois do canto, eu vou fazer 2 correntes, vou pular essas 2 correntes de base e esse primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, eu faço um ponto alto, trabalho mais 3 pontos altos nesse intervalo de 2 correntes. Depois de trabalhar os 3 pontos altos nas correntes, venho sobre esse próximo ponto alto e aqui eu trabalho um ponto alto. Então, distribuindo dessa maneira, eu fiz 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Depois de trabalhar esses 5 pontos altos, eu faço uma corrente, venho no ponto alto logo à frente, que trabalho um ponto alto, 3 pontos altos nesse intervalo de 2 correntes, e um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, aqui eu fiz mais um grupo com 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, 2 correntes. E venho trabalhar o próximo canto fazendo 5 pontos altos, uma corrente, mais 5 pontos altos. Eu vou fazer aqui o meu canto e venho. Trabalhei o canto e a minha lateral mais estreita aqui da peça ficou dessa maneira aqui na volta de número 7. Os 2 lados mais estreitos serão trabalhados de maneira idêntica, eu mostrei desse lado aqui. E depois de completar aqui o canto, nós vamos fazer as 2 correntes e vir trabalhar 2 pontos altos sobre esses 2 pontos altos de base. E vamos trabalhando com esse padrão de 2 pontos altos, 2 correntes, até encontrar o canto. No canto, repete o mesmo que mostrei nos outros cantos. E aqui na parte mais estreita, então, trabalha esse grupo de pontos igualzinho mostrei do lado de cá. Bom, é só isso para trabalhar a volta 7. Vou completar a minha e venho. Completei o restante da volta 7. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 8. Vou começar subindo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. E vou fazer aqui um grupo com 6 pontos altos. Então, eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base e mais um ponto alto no intervalo de uma corrente. Então, aqui está, trabalhei meu grupo com 6 pontos altos. Agora, faço uma corrente e mais 6 pontos altos. Começo fazendo um ponto alto aqui na corrente e um por um sobre os pontos altos.
Bem, então, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui, fazendo 6 pontos altos, uma corrente mais 6 pontos altos nos 4 cantos e também nesse motivo que nós temos aqui no meio da parte mais estreita da peça. Depois que completou aqui o canto, nós vamos fazendo 2 correntes e 2 pontos altos sobre esses 2 pontos altos que nós temos aqui de base, até encontrar o próximo canto, e lá no canto trabalha como acabei de orientar aqui. Bom, então vou fazer o meu até completar o próximo canto e venho. Vim trabalhando com o padrão que orientei. Depois de trabalhar os grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, fiz o próximo canto e encontrei aquele motivo que fica no meio da parte mais estreita. Então, olha, depois do canto, eu vou trabalhar sempre 2 correntes e vir trabalhar esse grupo que está aqui no meio da lateral. E aqui também trabalho um ponto alto para cada ponto alto de base e mais um aqui nas correntes. Terei 6 pontos altos. Fez os 6 pontos altos, faz uma corrente e mais 6 pontos altos, começando com um ponto alto aqui na corrente. Então, olha, trabalhei de forma idêntica ao que eu fiz aqui no canto, nesse motivo aqui do meio. Em todas as voltas aqui, essa folha que fica no meio, que ela é trabalhada igualzinho a esses que viram os cantos. Completou aqui, sempre faz 2 correntes e vem trabalhar o próximo canto. E depois que completar aqui o canto, então é seguir com 2 correntes, 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos que nós temos aqui de base e completar o restante da volta seguindo o mesmo padrão que eu já orientei. Bom, então eu vou completar todo o restante da volta 8 e venho. Completei o restante da volta de número 8, contando o início, fechei com baixíssimo na terceira corrente. Agora vamos trabalhar a volta de número 9. A volta 9, começo com 3 correntes. Vou fazer um grupo de 7 pontos altos, trabalhando um por um nos pontos altos e mais um aqui no intervalo de correntes. Depois dos 7 pontos altos, faz uma corrente e mais 7 pontos altos lá de cá. Sempre começa aqui pela corrente, então eu faço um aqui e um por um nos pontos altos. Todos os 4 cantos serão trabalhados com esse padrão e os 2 motivos que nós temos aqui, um de cada lado da parte mais estreita, também vai seguir o mesmo padrão que eu acabei de mostrar aqui. Bom, então, depois que faz aqui o canto, nós vamos trabalhando 2 correntes e 2 pontos altos sobre esses 2 de base. Vamos assim até encontrar o próximo canto e lá nós repetimos o que eu acabei de orientar aqui. Bom, então vou fazer o meu até completar esse canto e vem. Bem, então aqui eu vim trabalhando com o padrão que eu orientei, fiz esse próximo canto, estou aqui no motivo que fica no meio aqui da parte mais estreita. Então, depois do canto, só fazer 2 correntes e repetir aqui 7 pontos altos, uma corrente, 7 pontos altos. Depois de trabalhar a lateral mais estreita, então é só fazer 2 correntes e vir trabalhar o próximo canto. Bom, então é só isso para trabalhar a volta de número 9. Eu vou completar o restante da minha e vem. Completei a volta de número 9, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta 10. Começo com 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui um grupo com 8 pontos altos. Trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e mais um ponto alto no intervalo de corrente. Depois de trabalhar os 8 pontos altos, faço uma corrente e mais 8 pontos altos. Então, começo aqui pela corrente, faço um aqui, depois um por um
sobre os pontos altos. Aqui está, completei meu canto, os 4 cantos serão idênticos. E esse motivo que temos aqui na parte mais estreita também será trabalhado com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Depois que completa aqui o canto, só fazer 2 correntes e ir trabalhando 2 pontos altos sobre os grupos de 2 pontos altos que nós temos de base, até encontrar o próximo canto. No próximo canto, trabalha com o mesmo padrão que acabei de mostrar no primeiro canto. Então, vou fazer o meu até completar aqui esse próximo canto e vem. Completei aqui o segundo canto, agora vou trabalhar sobre o motivo que fica aqui no meio da parte mais estreita. Então, para começar aqui, eu faço 2 correntes e trabalho aqui 8 pontos altos, uma corrente mais 8 pontos altos. Eu vou fazer o meu e vem. Trabalhei o motivo que fica no meio da parte mais estreita, agora é só fazer 2 correntes e trabalhar o próximo canto. E depois que completar o canto, então, trabalhamos 2 correntes, 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos de base. E vamos com o padrão que mostrei até aqui, até o final da volta. Bem, então, vou completar a volta de número 10 e vem. Completei a volta 10, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 11. Começo com 3 correntes. E vou fazer aqui um grupo com 9 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui nas correntes. Essas correntes, o meu primeiro ponto alto. Trabalhei os 9 pontos altos, agora faço uma corrente e mais 9 pontos altos, fazendo um na corrente e um por um nos pontos altos. Bem, então, os 4 cantos e esse motivo que tem aqui na parte mais estreita serão todos trabalhados com o padrão que acabei de mostrar sobre esse grupo aqui. E o restante é ir trabalhando com 2 correntes e 2 pontos altos sobre os 2 pontos altos que nós temos de base. Bom, então, é só isso para trabalhar toda a volta de número 11. Então, eu vou completar o restante da minha, seguindo a orientação que passei até aqui e vem. Completei o restante da volta de número 11, encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. Bem, e agora, a partir da volta de número 12, nós vamos começar a diminuir a quantidade de pontos altos nesses grupos que nós temos aqui. Então, se você quiser fazer a sua peça mais larga, é nesse momento que você continua aumentando. Então, eu vou, a partir dessa volta, começar a diminuir esses pontos, para fechar aqui a ponta das folhas. Então, para fazer mais largo, é só você continuar trabalhando com o padrão que nós estamos fazendo até aqui. Que nós estamos aumentando aqui um ponto alto, cada grupo aqui, a cada volta que nós fazemos, né? Comecei aqui com 5, 6, 7, 8 e agora 9 pontos altos. Então, se você fizer mais uma volta, seguindo o mesmo padrão, você vai ficar com 10 pontos altos, mais uma com 11 e assim por diante. E depois que você construir aqui a quantidade de voltas que você quer para fazer mais largo, você segue o mesmo padrão que eu vou mostrar a partir da volta de número 12 e vai até restar apenas 2 pontos altos em cada um aqui desses grupos. Lembrando que a cada volta que você aumentar aqui, você também vai ter que fazer uma volta a mais lá para fechar aqui a ponta e ficar com apenas 2 pontos altos. Então, a cada volta que você aumentar aqui, no total do tapete, você estará aumentando 2 voltas. Vai ser uma aqui e uma lá em cima. Bom, então é só isso para trabalhar mais larga essa peça. Bem, então agora vamos dar continuidade. Para eu começar a volta 12, eu vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui no terceiro ponto de base. Caminhei com os 2 baixíssimos, estou sobre esse terceiro ponto do grupo de base. Aqui subo 3 correntes, que equivalem para mim um ponto alto. Agora sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base e mais um aqui no intervalo de correntes. E terei no final total de 8 pontos altos.
Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora, uma corrente e mais 8 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto aqui na corrente e um por um sobre os pontos altos até completar 8. Venho até aqui nesse ponto. Bem, então, aqui, olha, de novo, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Restou vazio de base aqui os últimos 2 pontos. Nos 4 cantos, nós vamos trabalhar com esse padrão e nesses motivos que nós temos aqui dos dois lados da parte mais estreita, também vou trabalhar com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Bom, depois que completa aqui esse grupo de pontos, eu faço 2 correntes e agora eu venho nesse intervalo de 2 correntes que tem aqui logo à frente e trabalho 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, só fazer 2 correntes, próximo intervalo mais 2 pontos altos. E vamos assim até encontrar o próximo canto. Vou fazer o meu até chegar no canto e venho. Bem, então vim trabalhando com o padrão que orientei, fiz o total de 8 grupos aqui de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Depois do grupo de número 8, eu faço 2 correntes e venho trabalhar o canto. Aqui, para começar, eu pulo 1, 2 e começo a trabalhar a partir do terceiro. E a partir daqui, faço, então, 8 pontos altos, uma corrente e mais 8 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, completei o meu canto e estou entrando para trabalhar a lateral mais estreita aqui da peça. Então, olha, depois que eu completar o canto, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, venho nesse intervalo de 2 correntes e aqui eu trabalho 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, faz 2 correntes, pula 2 pontos do grupo de base e a partir do terceiro ponto, de novo, trabalha aqui os 8 pontos altos, a corrente e mais 8 pontos altos. Eu vou fazer os meus. Bem, aqui está. Trabalhei sobre o motivo que fica bem no meio aqui da parte mais estreita. Agora, eu faço 2 correntes, 2 pontos altos nesse próximo intervalo, mais 2 correntes e venho trabalhar aqui o próximo canto. Então, para começar, eu pulo 1, 2 e começo a partir do terceiro de base. E aqui de novo, repito, né, os 8 pontos altos, uma corrente mais 8 pontos altos. Completando aqui esse canto, então, é seguir com as 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes que temos aqui de base. E depois completa a parte mais estreita do lado de lá com o mesmo padrão que mostrei aqui. Bom, então é só isso para trabalhar a volta 12. Vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 12, seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta 13. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos. Caminhei, cheguei no terceiro ponto alto do grupo de base. Agora, subo 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto para mim. Aqui eu vou trabalhar um grupo de 7 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui nas correntes. Depois dos 7 pontos altos, eu faço uma corrente e mais 7 pontos altos. Começo com um aqui nas correntes e um por um nos pontos altos até construir 7. Trabalhei 7 pontos altos, uma corrente, mais 7 pontos altos. Ficou vazio de base aqui os 2 últimos pontos. Agora, eu faço 2 correntes, venho no intervalo de correntes de base e trabalho 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, são 2 correntes, próximo intervalo, mais 2 pontos altos. E vamos assim até construir aqui 9 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes e vamos encontrar o próximo canto. E lá no próximo canto, trabalhamos com o mesmo padrão que acabei de mostrar nesse canto aqui. Então, vou fazer o meu até o próximo canto e venho. Trabalhei os meus 9 grupos de 2 pontos altos, depois fiz 2 correntes, pulei 2 de base, a partir do terceiro,
Eu trabalhei o canto aqui com os 7 pontos altos, uma corrente mais 7 pontos altos. Agora eu vou passar para vir trabalhar aqui, esse grupo fica no meio. Então, nós sempre vamos caminhando depois do canto com 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. Aqui está, caminhei com 2 correntes, 2 pontos altos nos intervalos. E aqui na volta 13, nós vamos fazer 2 grupos de 2 pontos altos entre cada um desses grupos de 7 pontos altos. E a cada volta que nós trabalhamos aqui, nós sempre vamos aumentar um grupinho de 2 pontos altos aqui entre esses grupos de pontos que nós temos aqui na parte mais estreita. Bom, e depois que faz aqui essas 2 correntes, então pula 2 e a partir do terceiro começa a trabalhar os 7 pontos altos, uma corrente 7 pontos altos. E depois que completar esse motivo aqui que está no meio da parte mais estreita, é só passar para o próximo grupo com o padrão que acabei de orientar aqui. Trabalha o outro canto e segue com o mesmo padrão que eu já orientei na parte mais comprida do lado de lá. E vamos assim até o final da volta, seguindo essa orientação que eu passei até aqui. Então, eu vou completar o restante da volta 13 com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 13, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu caminhei com 2 pontos baixíssimos até o terceiro ponto de base e iniciei a minha volta de número 14. E trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, uma corrente e mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o modo de distribuir esses pontos, igualzinho nós já fizemos aqui nas voltas anteriores. Um ponto alto para cada ponto alto de base, mais um na corrente. Uma corrente de separação. E um ponto alto na corrente e um por um sobre os pontos altos. Sempre fica vazio de base, o primeiro e o segundo e os 2 últimos pontos. Depois eu fui caminhando com as 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo. E aqui eu fiz 10 grupos de 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois do 10º grupo de 2 pontos altos, eu fiz 2 correntes, pulei 2 de base. Aqui de novo repeti o canto igualzinho, mostrei lá no início para vocês. Completei o canto, depois fui caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos nos intervalos. E aqui fiz 1, 2, 3 grupos de 2 pontos altos e trabalhei com o mesmo padrão dos cantos, esse motivo que fica aqui no meio da parte mais estreita da peça. Agora é só fazer 2 correntes e continuar aqui com os 2 pontos altos em cada intervalo, trabalhar o próximo canto com o mesmo padrão e depois a parte mais comprida do lado de lá com os 10 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Bom, então é só isso para trabalhar a volta 14. Vou completar a minha e venho. Completei todo o restante da volta de número 14, encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. Caminhei com 2 baixíssimos, iniciei a volta de número 15, trabalhei aqui no meu canto. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, uma corrente e 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Ficou vazio de base, os 2 últimos e os 2 primeiros. Depois fui caminhando com 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo e fiz aqui o total de 11 grupos de 2 pontos altos. Depois fiz 2 correntes, pulei 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto iniciei o meu segundo canto com 5 pontos altos, uma corrente, 5 pontos altos. Depois trabalhei aqui com 2 correntes e 2 pontos altos e fiz 1, 2, 3, 4 grupos de 2 pontos altos. E trabalhei aqui o motivo que fica no meio da parte mais estreita, também com 5 pontos altos, uma corrente e mais 5 pontos altos. E agora continuo com as 2 correntes, 2 pontos altos e vou seguindo pelo restante da volta com o padrão que acabei de mostrar para vocês aqui. Bom, então é só isso para trabalhar a volta de número 15. Vou completar o restante da minha e venho. Completei o restante da volta de número 15, seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu caminhei com mais 2 pontos baixíssimos até chegar no terceiro ponto do grupo de base. Em seguida, eu iniciei a minha volta de número 16, subindo 3 correntes e trabalhando aqui um grupo com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Fiz uma corrente e mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Depois,
eu fui trabalhando 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo de base. Fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Encontrei aqui o meu próximo canto. Aqui, de novo, trabalhei 4 pontos altos, uma corrente mais 4 pontos altos. Depois desse canto, eu vim caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos nos intervalos e fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 pontos altos. Encontrei o motivo que fica no meio da parte mais estreita. E aqui, de novo, repeti 4 pontos altos, uma corrente e mais 4 pontos altos. E agora eu sigo caminhando com as 2 correntes, os 2 pontos altos nos intervalos, trabalho o próximo canto com o mesmo padrão. E depois, a parte mais comprida do lado de lá, faço 12 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. E trabalho a parte mais estreita do outro lado, com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Bom, então é só isso para trabalhar a volta de número 16. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Completei a volta de número 16, fechei com um baixíssimo na terceira corrente, caminhei com mais 2 baixíssimos até chegar no terceiro ponto do grupo de base. Em seguida, iniciei a volta 17, trabalhando aqui 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Depois, fui caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos nos intervalos e fiz o total de 13 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Encontrei o próximo canto. Aqui, de novo, trabalhei 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Depois, segui com 2 correntes e 2 pontos altos nos intervalos e fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Encontrei o motivo que fica no meio da minha parte mais estreita. E aqui, de novo, trabalhei 3 pontos altos, uma corrente, mais 3 pontos altos. E agora, é só seguir caminhando com o padrão que eu orientei até aqui, até completar o restante da volta 17. Bom, então, vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Completei a minha volta de número 17, fechei com um baixíssimo, caminhei com mais 2 baixíssimos e iniciei a volta 18, fazendo aqui um grupinho com 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E segui trabalhando com 2 correntes, 2 pontos altos em cada intervalo de correntes. Fiz o total de 14 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Encontrei o próximo canto. Aqui, de novo, trabalhei 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Em seguida, eu vim trabalhando com os grupos de 2 correntes, 2 pontos altos e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos e encontrei o motivo que fica bem no meio aqui da parte mais estreita. E aqui, de novo, trabalhei 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E agora é só seguir com as 2 correntes, 2 pontos altos até encontrar o próximo canto. Lá trabalha de novo esse grupo aqui de pontos e vamos com esse padrão pelo restante da volta de número 18. Então, eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 18, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu caminhei com 2 pontos baixíssimos e cheguei naquele intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base. Em seguida, eu iniciei a minha volta de número 19. E a volta 19 será inteira trabalhada com grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, aqui, olha, depois de caminhar com os baixíssimos e chegar na corrente, eu subi 3 correntes e fiz mais um ponto alto. Então, aqui criei o primeiro grupo de 2 pontos altos da volta 19. Depois, fui caminhando com as 2 correntes, 2 pontos altos em cada um dos intervalos e encontrei essa folha que está aqui no meu próximo canto. Aqui, eu continuei trabalhando com o mesmo padrão que vem trabalhando todo o restante, né? Fiz 2 correntes e trabalhei 2 pontos altos nesse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui entre esses 2 pontos altos de base. E vamos seguir com esse padrão. Todas as vezes que encontrarmos as folhas, então, vamos fazer 2 correntes
e 2 pontos altos no intervalo de uma corrente de base. Continua com 2 correntes, 2 pontos altos pela volta toda. Então, vou completar a volta 19 com essa orientação e venho. Completei todo o restante da volta 19, seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com o baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 20. Eu vou começar a volta 20 caminhando com 2 pontos baixíssimos até esse intervalo de 2 correntes. Chegando nas correntes, subo 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto, e trabalho mais 2 pontos altos. Aqui fiz um grupo com 3 pontos altos, agora 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Bem, então aqui trabalhei um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, usando um intervalo de 2 correntes de base. Em seguida, faço uma corrente, venho no próximo intervalo e aqui eu trabalho um ponto alto apenas. Fez esse ponto alto, faz uma corrente, vem para o próximo intervalo e aqui repete o leque igualzinho mostrei o primeiro aqui. Aqui de novo, fiz um leque com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Agora, uma corrente, um ponto alto no próximo intervalo, mais uma corrente, mais um leque. Completou o leque, é só fazer uma corrente, próximo intervalo um ponto alto, uma corrente e outro leque no próximo intervalo. Bem, então, nós vamos trabalhar a volta 20 inteira, seguindo esse padrão. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 20, seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar esse ponto alto no intervalo, fiz uma corrente e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 21. Eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo de corrente. Agora, subo 3 correntes, faço mais um ponto alto. E sobre esse ponto alto, vou trabalhar um ponto picô. Então, para trabalhar o ponto picô, eu subo 3 correntes, 1, 2, 3, volto aqui e pego no topo desse ponto alto, passo por 2 linhas, busco a linha através desse ponto e faço aqui um ponto baixo. Então, aqui está o meu picô. Agora, trabalho mais 2 pontos altos nesse intervalo de correntes. Então, olha, sobre todos os leques que nós temos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que eu mostrei sobre esse primeiro leque aqui. Então, serão sempre 2 pontos altos, um ponto picô no segundo ponto alto e depois mais 2 pontos altos. Completou aqui esse grupo, faz 3 correntes. 1, 2, 3. Fez as 3 correntes, vem no ponto alto sozinho e sobre ele trabalha um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz 1, 2, 3 correntes. Vem no próximo leque aqui repete esse grupo de pontos. Fez aqui os pontos altos com o picô, faz 3 correntes, 1, 2, 3. Vem no ponto alto sozinho e sobre ele trabalha um ponto baixo. Fez o ponto baixo, 3 correntes, vem no próximo leque, aqui repete os 2 pontos altos, o picô mais 2 pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 21. Vamos caminhar com esse padrão por toda a volta. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 21, seguindo o padrão que orientei. Aqui, depois de fazer essas últimas 3 correntes, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Depois do ponto baixíssimo, laço mais uma vez e corto o barbante. E agora, é só esconder essa pontinha aqui de linha e depois estender a peça para que ela fique bem bonita e bem arrumada no chão.
E encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.